Gênesis, no capítulo 22. Alegria, quero cumprimentar os pastores dessa casa. Talvez você não saiba, mas sua igreja tem inspirado o Brasil. E antes de chegar aqui, eu já ouvi tanto de vocês. Eu estou muito feliz por tudo que Deus tem feito no meio de vocês, por aquilo que vocês têm representado para o Brasil. Eu me chamo Daniel, como foi falado aí no vídeo. Se você não me conhece, não tem problema, sou mundialmente desconhecido. Então, você está mais um no grupo daqueles que... Mas nós pastoreamos uma família de igrejas chamada Dínamos, e a gente está muito feliz de poder estar reunido com vocês como família de Deus. Eu quero compartilhar com você Gênesis capítulo 22, eu quero falar sobre o poder de uma entrega. Gênesis 22 fala de uma história que vai marcar a história, que vai fazer a diferença. Você conhece a história, você já ouviu sobre essa história, você já meditou sobre essa história, já ouviu palavras sobre essa história. Essa está entre as histórias bíblicas mais famosas, mais impactantes e mais poderosas. Eu quero te encorajar e me ajudar nessa noite. Gente, esse aqui é um púlpito, esse é um púlpito relevante, só passa pastor de primeiríssima aqui, é ou não é? Seus pastores aqui todo domingo pregando, então você precisa de me ajudar. E quantos vão me ajudar? Diga amém. A vida de pastor não é fácil. Diz que outro dia um pastor foi pregar numa igreja, e aí o pastor que estava recepcionando ele, era uma cidade interior, falou: pastor, você vai vir aqui pregar na igreja, tem um casal aqui que vai te recepcionar, a irmã cozinha muito bem, a irmã gosta de cozinhar, ela está preparando a casa deles para receber você. E aí o pastor chegou lá, a irmã, tem alguém que gosta de cozinhar aqui, gente? Cadê? Levanta a mão, que eu sei que tem muita gente solteira aqui. Quem sabe? Quem sabe não é hoje, irmã? Quem sabe ele não... Ou o contrário, né? Quem sabe o irmão, quem sabe ela não disse no seu coração: Senhor, prepara um marido que gosta de cozinhar. Ó. Aí a irmã está toda empolgada para receber o pastor, ela está toda empolgada, aí ela prepara um almoço, o pastor chega perto da hora do almoço, está aquele banquete pronto, ela fala: pastor, preparei esse almoço aqui, ela tinha feito de tudo do melhor. O pastor olhou o almoço e falou: irmã, eu sou um homem de consagração, hoje à noite eu vou pregar, então não vou comer. A irmã ficou muito contrariada, muito chateada. O pastor foi para o quarto e ela ficou lá reclamando com o marido, sobrou para o marido. Ela falou: mas eu preparei um café da tarde, fiz 3 bolos diferentes, o café da tarde esse pastor vai tomar. Aí o pastor convidado foi para o quarto, quando deu perto do horário de sair para o culto, o pastor vem, ela falou: pastor, preparei o café da tarde para você. O pastor olhou o café da tarde e falou: irmã, eu sou um homem de consagração, eu não vou comer porque hoje à noite eu vou ministrar. A irmã ficou toda decepcionada, aquela mesa posta. Eles foram para o culto, o pastor pregou, acabou o culto. O pastor entrou no carro desse casal, porque ia pernoitar na casa deles. Quando o pastor entrou no carro, fechou a porta, falou: e aí, o que vocês acharam da noite? A irmã virou para trás e falou: pastor, eu achei que você podia ter comido. Em outras palavras, acho que a consagração está fazendo efeito. Então a vida de pastor não é simples. Então você me ajuda nessa noite, preciso de umas 50 pessoas para me ajudar aí. Tem alguém aí, gente? Depois de um louvor como esse, a gente precisa de acabar essa noite. Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz: e sucedeu, nós vamos pôr esse texto das escrituras, e sucedeu depois dessas coisas que provou a Abraão, dizendo: Abraão, e esse respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo. Diga: levantou-se Abraão de manhã cedo, albardou o jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos a vós. Deixa eu abrir um parênteses, não é meu tema. A primeira menção de adoração na Bíblia não é uma música.
A primeira menção de adoração na Bíblia não é uma camiseta. A primeira menção de adoração na Bíblia não é uma posição. A primeira menção de adoração na Bíblia é uma entrega. E aí a Bíblia diz então que ele diz: ficam aí que nós vamos ali adorar. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Verso 9: havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão um altar e pôs a lenha em ordem, amarrou Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão pegou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a mão sobre o mancebo e não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no monte. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar do seu filho. Feche seus olhos, vamos orar por um instante. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o mundo foi criado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra edifica e sustenta tudo quanto existe. Os mares estão no seu limite agora por causa da tua palavra. Nós estamos respirando agora por causa da tua palavra. Nós reconhecemos que ela é infalível, inerrante. Ela é o próprio Deus que se manifesta a nós. Por isso, enquanto a tua palavra é ministrada nessa noite, aquece o nosso coração. Enquanto a tua palavra é ministrada nessa noite, transforma o nosso coração. Nós pedimos agora: leva a nossa mente cativa às verdades da tua palavra. E nós subjugamos agora toda a estrutura de orgulho, toda a indiferença à tua palavra, toda a insensibilidade à tua palavra. E nessa noite nós queremos dizer como os discípulos a caminho de Emaús: porventura o nosso coração não ardia enquanto a tua palavra era ministrada. Por isso nós sabemos: o Espírito está liberado, ele está pairando, o Espírito está se movendo, e nós declaramos que uma palavra está sendo liberada. Por isso nós declaramos o poder criativo da tua palavra. A tua palavra, segundo o salmista, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra, ela diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra não volta para ti vazia. Por isso nós pedimos ao teu Espírito: toca-nos com a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Querida, você, como você chama? Você mesmo, Raquel. Raquel, olhava para você e o Senhor me trazia a imagem de uma árvore, e essa árvore, ela ganhava uma profundidade. É como se eu pudesse ver essa árvore de lado, e é como se eu visse uma raiz tão profunda. E essas raízes iam descendo, e elas desciam, e essas raízes desciam, mas elas não só desciam, elas encontravam as fontes das águas. É a imagem de raízes que descem e encontram águas. E o Senhor está me dizendo que Ele tem sido a sua fonte, Ele tem sido as suas respostas, Ele tem sido aquilo que você precisa, Ele tem sido aquilo que te nutre. E eu vejo essas raízes que descem, e elas encontram as fontes das águas. Sabe, Raquel, tem algo especial de Deus para a sua história. Tem coisas que nós não encontramos na superfície, tem coisas que nós não encontramos nos homens. Tem pessoas que Deus leva a conhecer um lugar que outras não foram. Tem pessoas que descem a determinado lugar que outras não foram. Muita gente se alimenta de chuva, e isso é bom, mas Deus te fez alguém que vai se alimentar de fontes das águas. É gostoso as chuvas, porque quem se alimenta de chuvas fala de algo sereno, de algo gostoso, de algo refrescante. Mas existe uma profundidade de algumas pessoas que Deus fez como madeira. E madeira fala de força. Madeira fala de força. Madeira fala de autoridade. Mas eu via, e não era só raízes que desciam,
era uma palmeira que começava a crescer. E ela crescia. Eu sinto que o Senhor está dizendo a você que a resposta para a profundidade das suas raízes é o tamanho daquilo que Ele quer fazer. A resposta do porquê cavar para baixo é a resposta do que Ele quer fazer para cima. E eu vi essas árvores crescendo, essa árvore crescendo, e ela produzia sombra. O que eu quero profetizar é que Deus fez alguém para gerar sombra. Você vai produzir sombra. A sua história vai ser uma sombra. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, eu quero profetizar que vai ser uma sombra. Tem gente que é sombra. Tem gente que quando a gente chega perto, a gente se sente na sombra, a gente se sente refrescado. Tem gente que quando a gente se aproxima, a gente é inspirado. E eu quero profetizar que Deus está fazendo isso com a sua história. Ele está produzindo uma grande sombra. E eu quero declarar que o Senhor está te levando a esse lugar de conhecer as fontes das águas, de conhecer o que os homens não nos falam, o que não é pronto. É isso que eu sinto Deus dizendo para você. Eu vou te mostrar o que não é pronto. É gostoso comer comida pronta, mas Deus está dizendo para você: não, eu vou te levar para um lugar onde você não vai comer comida pronta. Eu vou te levar para um lugar que você vai conhecer algo mais profundo. Amém? Gênesis capítulo 22 é uma marca na história. Teologicamente, Gênesis 22 é a aliança de um homem, e é a aliança mais importante do Velho Testamento, é a aliança abraâmica. E a aliança abraâmica é porque Deus não usurparia sua autoridade. Deus trabalha com princípios. Ele não usurparia o seu próprio princípio. Então Deus não podia entrar na terra dando o seu filho, ao menos que encontrasse um homem com disposição de entregar o seu filho. Gênesis capítulo 22 é a aliança abraâmica. Em Gênesis 22 você vai ter uma aliança de um homem na terra. Você vai encontrar um homem, e Deus encontra um homem chamado Abraão. E esse homem, você vai enxergar que capítulos anteriores, quando Deus encontra Abraão, Deus vai fazer uma promessa para Abraão. Lá no capítulo 15, Deus vai reafirmar essa promessa. No capítulo 12 Deus chama, no capítulo 15 Deus reafirma, e agora no capítulo 22 nós encontramos um homem com a promessa em casa. Quantos amam promessas de Deus? Diga amém. Gente, é maravilhoso promessa, é maravilhoso ter uma promessa, é maravilhoso quando Deus nos promete algo, é maravilhoso quando Deus libera promessa sobre algo. Mas é interessante, a promessa não é o fim das coisas. Você sabe, toda teologia que termina na promessa é frágil. Toda teologia que te move por uma promessa é frágil. Tudo aquilo que te faz só estar atrás de uma promessa, por mais que Deus estabeleça vínculos através de promessas. Mas Gênesis capítulo 22 é Abraão dentro de casa com a promessa dentro de casa. Deus tinha prometido para ele: eu vou te dar um filho. Deus tinha cumprido, sim ou não? Está tudo maravilhoso, está tudo certo. Você sabe, muitos de nós só estão atrás de uma promessa, muitos de nós, e você sabe, nós estamos um país cristianizado, é diferente de um país cristão. É um país que se associa, é um país que ama Jesus, e a grande questão é que todo mundo ama Jesus. Jesus é aceito em qualquer lugar. Todas as religiões, elas dizem: não, Jesus existiu, todo mundo ama Jesus, até João capítulo 6, quando Jesus apresenta o Cristo. O Jesus multiplica pão, o Cristo te convida para morrer. O Jesus é aquela proposta só de uma resposta para o que eu preciso. O Cristo é um caminho para me transformar. O Cristo é um caminho de vem após mim. Abraão está nesse ambiente de ter uma promessa. E talvez você me pergunte: o que é uma promessa? Por que Deus nos dá promessas? Você sabe, é muito bom e nós caminhamos com promessas. Mas as promessas têm um objetivo. A promessa te leva a um caminho de aliança. Abraão tinha uma promessa. Em Gênesis 22, Isaac está dentro de casa, está tudo perfeito, está ele e Sara, está tudo legal. Até que Deus aparece em Gênesis 22 e diz: Abraão, e diz: eis-me aqui, Senhor. Ele está dizendo: sabe a promessa que você tem? Sei.
A promessa é para virar uma aliança. Pega a promessa que você tem e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Entrega a promessa. Deixa eu te explicar. Promessa é só Deus fazendo algo. Aliança é quando o homem também resolve fazer algo para Deus. Eu comecei esse ano e como todo ano eu vou orar sobre o que eu vou fazer no ano. E eu peguei lá, eu sempre coloco numa folha alvos, aquilo que eu sinto que devo perseguir, orar, e eu estou ali, e Deus falou para mim: Dênio, o que muda a história não é o que você pode ter de Deus. O que muda a história não é o que você pode ter de mim. O que muda a história é o que eu posso ter de você. Mais do que você falar o que quer de mim, eu posso falar o que quero de você. Você sabe, a transformação da história, o que muda de fato a história, não é o que você pode obter de Deus, é o que Deus pode obter de você. Quando você olha os homens que mudaram a história, não foram homens que tiveram algo de Deus, foi homens que Deus teve algo deles. Uma coisa é você ter algo de Deus, outra coisa é Deus ter algo de você. Uma coisa é você conquistar. Quando você olha, os homens bíblicos, todos eles, eram mais do que homens que tinham algo de Deus, eram homens que Deus tinha algo deles. Você sabe, é gostoso quando Deus pode contar com a gente. Um tempo atrás eu estava em casa, no meio de uma tarde. É gostoso quando alguém que você julga ser alguém importante, quando você pode contar com alguém importante, mas é extraordinário quando alguém importante pode contar com você. Eu estava no meio de uma tarde, daqui a pouco me liga um pastor, e um desses pastores que Deus tem usado no Brasil, ele me ligou no meio da tarde, aquele tipo de gente, quando você vê a ligação, você fala: aconteceu uma coisa muito grave. Sabe, quando você vê alguma ligação, fala: aconteceu um problema muito, o que eu fiz? Eu atendi a ligação, esse pastor falou: Dênio, tudo bem? Eu falei: tudo. Ele falou: rapaz, eu estou preparado, eu estou saindo em viagem, eu ia pregar numa igreja, aqui perto de São Paulo, e um irmão lá da igreja faleceu, é um membro fundador da igreja, eu não vou poder ir, só que meu nome está no banner, a igreja já está preparada, esperando. E ele falou: eu fiquei aqui pensando, quem que eu podia enviar para me substituir? Ele falou: lembrei de você, você podia ir lá no meu lugar? Você sabe, é muito bom quando eu posso contar com alguém que é importante, mas quando alguém que é importante diz: Dênio, eu posso contar com você, você entende o impacto que tem isso? Muita gente está baseado no que pode ter de Deus, mas a revolução da vida não é o que você pode ter de Deus, é o que Deus pode ter de você. O extraordinário não é o que você pode receber de Deus. Quando nós entramos para o caminho da aliança, nós entendemos que o extraordinário é o que Deus pode ter de mim. Deus diz para Abraão: Abraão, é o seguinte, eu te dei uma promessa, a promessa é só Deus entregando. Deus nos dá promessas para que no Moriá, em cima do monte, nós tenhamos o que colocar para fazer uma aliança. A aliança não é só Deus colocando, é o homem também colocando. Sabe por que Deus tem te dado promessas? Sabe por que tem promessas sobre a sua vida? Você fala: eu quero casar. Aí quando você casa, Deus fala: sabe o casamento que eu te dei? Você tem disposição de entregar ele para que eu possa usá-lo? Sabe os recursos que eu te dei, que você tanto sonhava? Nós olhamos para Abraão e nós vamos perceber que Abraão vai estabelecer um vínculo de aliança com Deus. E eu quero colocar aqui com você, de forma expor alguns pontos nesse texto. E o primeiro, a Bíblia diz então que Deus disse para Abraão, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Deus faz um pedido: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama. Sabe qual a primeira coisa que eu quero dizer para você? É que Deus pediu algo para Abraão. Isso é extraordinário. É extraordinário Deus me pedir alguma coisa. É extraordinário poder participar da história de Deus. Deus aparece para Abraão e Deus tem um pedido para Abraão. É incrível pedir coisas para Deus, mas é extraordinário quando você percebe Deus pedindo alguma coisa. Deus não precisava da gente. Deus não tem necessidade de nada. Quando Deus te pede alguma coisa, Ele está dizendo: eu estou querendo te incluir na minha história. Deus pede algo para Abraão. E a gente precisa de entender que quando nós falamos sobre entregas não é sobre o que queremos dar para Deus,
entregas é sobre o que Deus quer de nós. Tem uma diferença muito grande sobre o que queremos dar para Deus, daquilo que Deus quer de nós. Nós nos acostumamos a fazer entrega, gente. Nós estamos habituados a entregar do mesmo jeito. Nós chegamos numa conferência como essa, você já está acostumado. A gente já vem acostumado. Vai chegar a hora do louvor, eu vou entregar desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Vai chegar a hora da generosidade, eu vou fazer desse jeito. A palavra eu estou acostumado a fazer desse jeito. Mas aqui Deus vai quebrar um fluxo natural que Abraão estava habituado. Deus vai romper com a normalidade. Eu não sei se talvez você já teve essa experiência, ou se essa noite vai ser a primeira vez que você vai ter essa experiência, mas é extraordinário quando você percebe Deus te pedindo alguma coisa que rompe aquilo que você está acostumado a fazer. É extraordinário quando você precisa de entender uma coisa: a vida cristã não é marcada por aquilo que você recebe, é marcada por aquilo que você entrega. O extraordinário da vida cristã não é aquilo que você recebe, é aquilo que você entrega. Nós desenvolvemos uma mentalidade de só receber. Mas até com Deus, quando você entende o Evangelho, você sabe que a plenitude do Evangelho é quando você pode dar alguma coisa. É quando você pode entregar alguma coisa. Quando você entrega, tem um poder na entrega. Eu estava esses dias e até disse: a entrega ela é poderosa. Por quê? Porque a entrega é multiplicadora. O espírito do primeiro Adão, o espírito do Adão caído, ele quer comer o que vê pela frente. Em outras palavras, ele quer vantagem de tudo. Eu sei que tem irmão que acha que Deus está procurando a quem promover, né? Não, pastor, eu estou aqui, Deus vai promover a minha história. Não, nós temos um modelo que é Jesus, o homem perfeito. Deus não está procurando a quem promover, Deus está procurando a quem matar. Entende? O salmista, quando ele vai escrever, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você sabe que a ovelha e o cordeiro são o mesmo animal, em fases de maturidade diferente. O salmista começa com o vislumbre da ovelha: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele termina dizendo: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Numa teologia muito ruim, o prepara a mesa na presença dos meus inimigos, o que você diz? Deus vai fazer na minha vida e vai envergonhar todo mundo. É ou não é? Quem me humilhou vai ter que me aplaudir. Essa é muito ruim. Aí um pouco mais melhorada, você fala: Deus vai usar a minha história para ser um canal para os outros. Então quem me humilhou vai olhar e vai ter que reconhecer que é Deus. Mas eu gosto de pensar que o salmista está dizendo que a ovelha virou cordeiro. Sabe o que isso significa? Prepara uma mesa na presença dos inimigos. Sabe onde você está? Em cima da mesa como alimento dos inimigos. Você é um canal de Deus agora para transformar os inimigos. Jesus está na cruz, Deus preparou uma mesa na presença dos inimigos. Onde estava Jesus? Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque a ovelha virou cordeiro. A ovelha amadureceu ao ponto de dizer: no lugar superficial eu só quero algo de Deus, no lugar profundo Deus pede algo para mim. No lugar mais superficial eu só estou querendo alguma coisa de Deus, no lugar mais profundo eu estabeleci uma aliança com Deus. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer da minha história? O que o Senhor quer fazer com a minha vida? Gênesis capítulo 22, Deus pede algo para Abraão. E agora Abraão vai se propor a uma entrega. É interessante que Abraão vai se propor a ouvir a Deus. Sabe, gente, nós estamos vivendo dias que nós precisamos de resgatar. E eu sei que tem tanta gente aqui, é tão animador ver adolescentes. O que pode acontecer com a vida de alguém que entrega a sua vida para aquilo que Deus quer fazer? O que pode acontecer com a vida de alguém que entendeu o poder de uma entrega? Não é o que eu quero, é o que Deus quer de mim. Não é o que eu quero fazer, não é o que eu planejei, é o que Deus quer que eu faça. E Cristo é visto não naquilo que você recebe, Cristo é visto naquilo que você entrega. Você sabe, esses dias eu recebi o presente mais caro que eu já tinha recebido na minha vida. Eu não sei se você lembra o presente mais caro que alguém já te deu. Talvez você fale: alguém me deu um celular, talvez seu pai já te deu um carro, ou talvez você já ganhou alguma coisa que foi muito expressiva para você. Eu terminei de pregar, eu estava ministrando uma igreja no interior de São Paulo, na Baixada, na verdade. Eu termino de pregar, eu vou para frente do palco,
eu estou ali, e eu estou cumprimentando algumas pessoas. Daqui a pouco eu vejo uma moça vindo no corredor, e ela se locomovia com dificuldade, e eu percebi que ela vinha na minha direção para me cumprimentar. Eu preparei o ambiente para ela poder chegar, eu me afastei, as pessoas perceberam, então eu a recebi, e eu percebi que ela vem, me cumprimenta, e eu percebi que ela também estava com dificuldade na fala, e ela falava comigo, e eu percebi que ela estava rompendo várias limitações para estar ali, e ela me cumprimentou e falou: pastor, eu estou muito feliz que você está aqui hoje. Eu olhei para ela e falei: querida, eu estou mais feliz de estar aqui. Ela falou assim para mim: pastor, eu te acompanho na internet. Eu falei: obrigado. Ela falou: eu participo das suas lives, eu faço uma live devocional. Eu falei: obrigado, você é uma das 3 pessoas que assiste minhas lives, obrigado por isso. Ela falou: pastor, quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, como eu já te acompanho, eu falei: eu tenho que dar uma oferta para esse pastor. E aí o ambiente já ficou constrangido assim. Eu fiquei constrangido no ambiente. Eu falei: querida, não precisa, eu não vim aqui para isso. Ela disse: pastor, aí eu pensei, o que eu posso dar para esse pastor? Ela falou: pastor, eu pensei o que eu fazia de melhor. Ela falou: o que eu faço de melhor é um bolo. Então à tarde, pastor, eu fui para o mercado para comprar ingredientes para fazer um bolo para te dar de presente. Ela disse: pastor, mas eu peguei os ingredientes, e na hora que eu fui passar no caixa, eu não tinha dinheiro suficiente para comprar todos os ingredientes. Ela afastou, ela estava com uma blusa, ela afastou, tirou um pacote de bolacha e disse: pastor, eu não consegui trazer o bolo, mas eu trouxe um pacote de bolacha de oferta para você. Você sabe, eu peguei aquele pacote de bolacha, foi a oferta mais alta que eu já recebi. Foi a oferta mais importante que eu já recebi. Por quê? Por uma expressão de entrega. Entregas falam. Entregas falam. Entregas têm um significado. Deus está falando com Abraão, mas Deus está falando: Abraão, pega aquilo que você ama. Nós precisamos de parar de viver por aquilo que queremos de Deus. O sucesso na vida está naquilo que Deus quer de você. O sucesso da vida não está naquilo que você quer de Deus. Tem muita gente que conseguiu coisas incríveis. Quantos estéreis não tiveram filhos? Quantas famílias na mesma situação de Abraão? O que marca a história de Abraão não é o que Abraão recebeu de Deus, é o que Abraão se dispôs a dar para Deus. O que marca a sua história é aquilo que você vai ter coragem de entregar para Deus. É aquilo que você vai ter coragem de colocar, é aquilo que você vai ter coragem de entregar. E aí a Bíblia vai dizer: Deus pede algo para Abraão, e Abraão tem a disposição de ouvir a Deus. Você sabe, o fato é que ouvir a Deus é um lugar onde nós estamos dispostos a colocar nossa vida integralmente para aquilo que Deus quer fazer. É onde a gente está sem reserva de domínios. É onde a gente não está preso a nada. Deus está dizendo: Abraão, por quê? Porque Deus não negocia o altar do nosso coração. Não há problema em ter nada. Vai e conquiste os melhores títulos. Vai e faça da melhor maneira. Mas não permita que nada tenha o seu coração. Deus está dizendo: Abraão, tem alguma coisa que tomou o seu coração. Isaac entrou no lugar de prioridade do seu coração. Deus é especialista em tocar naquilo que se tornou o lugar de prioridade do nosso coração. Mas aí a Bíblia continua dizendo, e um segundo aspecto é que Abraão obedece o que Deus colocou no coração dele. Eu digo que obediência é como colocar o Waze. Eu vim lá do centro de São Paulo hoje, eu não sabia chegar aqui. Eu não sabia. Eu peguei o endereço, pedi o endereço, coloquei o endereço. Aí o que eu faço? Eu coloco no GPS o endereço, depois eu desligo o celular, é isso que eu faço? Não. Eu coloco o endereço e agora eu estou completamente submisso a tudo que o GPS me direcionar. Ele vai dizer: vira à direita, eu viro. Ele vai dizer: vira à esquerda, eu viro. Ele vai dizer: pega essa rodovia, eu pego. Por quê? Porque agora eu estou completamente submisso. Abraão ouve, ele tem disposição de ouvir, mas agora ele vai dar um passo de submissão àquilo que Deus está colocando no coração dele.
O pessoal do canal do Desescope está fazendo um vídeo para o dia do pastor. Tem esse dia, gente. Os mais antigos sabem, o pessoal comemorava, não sei aqui. Hoje em dia o pessoal, alguém me aparece com um pirulito, né? Dia do pastor bem devagar. É igual o dia dos pais. Dia das mães o pessoal faz aquela festa. Dia dos pais é só uma gravatinha de papel. O dia do pastor... Mas aí o pessoal, não sei se vocês querem ressuscitar o dia do pastor. Eles pediram para gravar um vídeo. Eu estava me lembrando, a última coisa que eu queria ser na vida era pastor. Eu dizia, meu pai é pastor, se eu for pastor vai ficar parecendo... Eu não quero esse negócio para mim. Mas eu me lembro com 16 anos de idade. Eu não sei o que Deus chamou para ser. Talvez você quer ser pastor, Deus não quer que você seja. Tem um monte que não quer ser e vai ser. Tem aqueles que querem ser e não vai ser. Talvez você não quer ser aquilo que Deus chamou. Mas a Bíblia diz que Abraão obedece. E obediência não é um ato isolado. Obediência é um ato constante. O duro de obedecer a Deus não é quando Deus fala na conferência, na segunda-feira. O duro quando Deus fala com você não é na hora. Deus fala, abre mão desse relacionamento. Irmão, o duro não é chegar e terminar o relacionamento. O duro é um dia depois do relacionamento. Seu coração partir. Aí você fica falando, eu mando uma mensagem ou não mando para ele? O duro dessa resposta, Abraão vai dar uma resposta, e a Bíblia vai dizer, no dia seguinte, Abraão conhecia a voz de Deus, e ele sabia, melhor do que os meus planos, melhor do que os meus projetos, são os projetos de Deus para mim. A Bíblia vai dizer, no dia seguinte, quer dizer que Abraão vai dar um passo para dentro dessa palavra. Ele não deixa passar mais tempo, ele não deixa para amanhã, não deixa para depois de amanhã. Sabe, gente, nós estamos aqui porque a história foi marcada por homens corajosos, que no dia seguinte levantaram debaixo de uma palavra. Eu oro para que essa conferência abra os seus ouvidos espirituais, para que no dia seguinte você dê uma resposta à palavra que Deus vai colocar no seu coração. A palavra de Deus não precisa de relatórios. A palavra de Deus não precisa... Não. Você sabe, eu comecei a caminhar com Deus e eu pensava o seguinte: quanto mais eu caminhar com Deus, mais eu vou entender. Quanto mais eu caminhar com Deus, mais eu vou compreender as coisas. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou entender um pouco mais, e aí eu vou conseguir entender o que Deus está fazendo. Abraão já é um homem velho, ele está há anos caminhando com Deus. Você sabe, a vida com Deus não é sobre entender tudo, é sobre confiar sempre. Abraão não está entendendo. Deus está mandando Abraão matar o filho dele. Gente, é tão ilógico quanto nos nossos dias. Se alguém me aparece com uma palavra dessa, eu vou falar, irmão, você está doido? O que você tomou? Ele recebe essa palavra de Deus, e agora Abraão no dia seguinte, a obediência vai passar por um teste de vencer a nossa incredulidade, romper o medo, para obedecer uma palavra, se submeter a uma palavra de Deus. Abraão vai obedecer, agora ele liga esse GPS, ele está dizendo, eu conheço essa voz, eu sei que obedecer a Deus, nem sempre é entender, mas sempre é confiar. Esses dias eu fui na igreja de um amigo, e ele fez uma frase bem grande, teu amor não falha. E aí ironicamente eu sorri e falei, legal essa frase, né? Ele é americano, então você sabe, essa frase virou, nós cantamos hoje. E eu falei para ele, legal, mas em outras palavras, eu estava falando para ele, não é tão criativo você escrever isso aqui. Ele falou, vou te explicar porque que eu coloquei isso. Você sabe, às vezes nós temos medo de seguir a voz que Deus está nos direcionando. Tem irmão que chega e fala, pastor, seguir a Deus é difícil. Irmão, não é difícil seguir a Deus, não, é impossível. Porque se Deus te mandou fazer alguma coisa que você consiga fazer sem Ele, você não ouviu Deus. Deus fala de coisas grandiosas e absurdas, humanamente sem sentido. E aí esse meu amigo falou, eu vou te explicar o que significa isso. E ele me disse, eu estava um dia aqui, tranquilo, numa manhã, quando alguém me liga, tocou meu celular, alguém disse, pastor, você tem que correr na casa de tal família. O filho deles de 15 anos foi nadar
e sofreu um acidente, e o menino acabou falecendo. Você tem que correr lá para consolar a família. Ele corre lá, você imagina o cenário, mas esse cara é muito usado no sobrenatural. E aí ele está lá orando para consolar a família, ele sente que deve orar pelo corpo, pela ressurreição do menino. E como esse cara é um cara muito usado em milagre, ele falou para a família: onde está o corpo? Eles disseram: o corpo já está no IML. Ele disse: mas eu preciso de orar para a ressurreição. Ele vai lá, chega lá, o pessoal diz: não, aqui não é bagunçado assim que você entra, a gente está com todo critério legal, não é assim. Ele diz: não, eu sou pastor, eu creio no poder da ressurreição, eu creio que Jesus ressuscita e tal, e eu preciso de entrar. E depois de alguma insistência, o pessoal permite ele entrar para orar. E ele vai entrar para orar. Aí você imagina a expectativa da família, a igreja começa a orar, está todo mundo movido nessa expectativa. E aí ele começa a orar. A primeira hora ele entra para orar com o corpo, nada. Uma segunda hora orando, nada. E aquela expectativa, eu fico imaginando que até os funcionários ali estão na expectativa. O que vai acontecer? A família, eu consigo me colocar no lugar dos pais. E está todo mundo naquela expectativa. Ele ora, segunda hora nada, terceira hora orando, nada. Mas ele não desiste, ele não para. Ele vai para uma última hora orando. Ele vai seguindo direções e impressões que ele sente que deve seguir. Sabe o que acontece? Imagina o que aconteceu. Nada. Não aconteceu nada. Ele está ali nesse tom de frustração. Ele sai, se despede dos funcionários, agradece. E ele está voltando e está dizendo: Senhor, não consegui entender nada. Porque você acha que andar com Deus é entender tudo. Não, andar com Deus é confiar sempre. É confiar que quando eu não sei, Ele sabe. Quando eu não vejo, Ele vê. Quando eu não entendo, Ele está fazendo. Ele está voltando e está dizendo: Senhor, seria muito mais fácil só orar pela família, por consolo, mas agora eu não estou entendendo nada, porque eu senti que devia vir aqui, agora eu passei vergonha com o pessoal lá, agora eu vou voltar com a família. A igreja se mobilizou, ele volta lá para a família, ele ora por consolo. Ele falou: fui embora, mas ficou uma lacuna, ficou algo assim, eu senti que obedeci a Deus, mas eu não consegui entender. Abraão está num cenário desse, ele está obedecendo a Deus, mesmo sem entender. E aí ele disse: eu fui embora, e ficou aquela coisa, dentro de mim ficou aquela história, ficou aquilo, ficou como algo que não ficou fechado. Ele falou: um ano depois, eu termino um culto, eu estou orando pelas pessoas no final, eu vejo que tem um homem sentado no final da nave da igreja, e ele deixa todo mundo vir, e ele deixa todo mundo passar. E quando eu oro por todas as pessoas, passaram vários minutos, todo mundo foi embora, aquele homem se levanta e se aproxima, ele me cumprimenta e diz: pastor, você lembra de mim? Eu falo: lembro. Pastor, eu sou aquele homem que você foi orar pelo filho que faleceu, você lembra? Que você orou pela ressurreição? Lembro. Diz: pastor, estou aqui para te cumprimentar, porque em 15 anos de vida do meu filho, ninguém o amou tanto quanto você. Em vida eu nunca vi um ato de amor tão ousado. Naquele dia você colocou a sua reputação de lado, naquele dia você colocou as possibilidades de lado, e naquele dia você fez a maior expressão de amor que eu já tinha visto. E aquele homem diz para ele: a ressurreição naquele dia falhou, mas o amor não falhou. Sabe o que isso significa? É que seguir uma voz de Deus, às vezes o que você está programado vai falhar. Às vezes aquilo que você arquitetou pode falhar. Às vezes aquilo que você acha pode falhar. Às vezes você não vai entender. Mas Abraão está dizendo o seguinte: eu vou obedecer o que Deus colocou no meu coração, porque eu sei que no final o amor de Deus nunca falha. E se você ouvir a Deus, e se você seguir a Deus, e se, não, Abraão está dizendo: eu sei que o amor de Deus nunca falha. Sabe o que eu quero dizer para você? Naquilo que Deus tem para a sua história, talvez você não consiga compreender tudo, mas você deveria confiar sempre, porque o amor nunca falha. Mas quando nós olhamos ainda, e para a gente caminhar aqui, um terceiro e penúltimo ponto, Abraão vai guardar uma palavra. Abraão vai guardar aquela palavra, e como nós somos ausentes às vezes de guardar uma palavra de Deus.
A palavra de Deus é o que nos sustenta. A Bíblia vai dizer que Abraão caminhou 3 dias. 3 na teologia tem um símbolo, fala de algo completo. É por isso que Jesus ressurgiu no 3º dia. 3 fala de algo completo. Abraão vai caminhar 3 dias e ele vai ter que guardar uma palavra. Ele vai ter que sustentar uma palavra. Eu não sei qual é a palavra que Deus tem colocado no seu coração, mas eu sei o seguinte: você tem uma responsabilidade de guardar a palavra que Deus colocou no seu coração. Abraão está com aquela palavra, e ele vai caminhar 3 dias com aquela palavra. Gente, é um pai que vai entregar um filho. Ele está 3 dias guardando uma palavra em profunda convicção. Foi Deus que falou comigo, foi Deus que me falou, foi Deus que me disse. Ele está escondendo essa palavra. Ele está nesse lugar que é um propósito. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero profetizar que Deus levante jovens de aliança aqui. Quando você pega o seu relacionamento e diz: eu vou ficar em pureza, em santidade, porque eu sei o poder que tem uma aliança com Deus. Eu sei o poder de uma casa que é estabelecida na aliança com Deus. É alguém que diz: pastor, a minha empresa só está começando, mas eu sei o poder que tem uma aliança. Abraão está guardando uma palavra entre ele e Deus. É uma palavra que está entre ele e Deus. Não cabe ninguém nessa palavra. É um lugar de completa disposição e entrega. Não cabe mais ninguém. Deus encontrou o coração dele para dizer: gente, você precisa de entender o seguinte: a aliança fala de um nível tão profundo que são coisas entre você e Deus. São coisas que Deus te pede, que está entre você e Deus. São lugares que Deus te leva. Eu estava dizendo que com 16 anos de idade eu jamais pensava em ser pastor. Foi quando Deus me pediu. Para mim isso é uma renúncia. E eu sei que Deus, e a cada um de nós que está aqui, Deus vai te levar para um lugar que é uma palavra entre você e Deus, e que não cabe ninguém nessa palavra. É uma palavra que não dá para incluir outros. Você pensa Abraão tentando incluir alguém dentro dessa palavra. Ele vai sustentar, ele vai guardar essa palavra. Mas tem algo interessante, a Bíblia diz que tem 2 moços que estão acompanhando Abraão. Chega a determinado momento da caminhada, ele diz para esse moço: aguarde aqui, que eu vou subir para adorar. Você sabe, eu não sou a favor, e ainda mais na sua idade, você tem que incluir pessoas na sua vida. Mas tem determinado tipo de pessoas que elas não têm capacidade de perceber o que Deus quer fazer na sua história. Você vai ter que parar de ouvi-las. A guarda aqui de Abraão, ele dizendo: tem determinados tipos de coisas e pessoas que eu não posso ouvir, porque eu tenho convicção do que Deus me falou. Vamos ser sinceros: quem em sã consciência permitiria um pai matar o próprio filho e ficaria tranquilo? Quem em sã consciência olharia essa cena e ficaria tranquilo? Ninguém. Eles impediriam Abraão de cumprir aquilo que Deus tinha chamado Abraão para ser. Você sabe, ao longo da sua história você vai ter que ter sensibilidade. Tem determinados grupos que você não pode estar, que te impede de ser aquilo que Deus te projetou para ser. Tem determinadas pessoas que você não vai poder ouvir. Por quê? Porque vão te impedir de ser aquilo que Deus te projetou para ser. Abraão vai guardar essa palavra. Essa palavra está escondida. Ele agora vai caminhar 3 dias com base nessa palavra. Mas aí chega no momento final. E o momento final é o momento que agora aquilo que Deus havia prometido para ele, ele vai fazer uma entrega, ele vai se mover numa aliança. Abraão agora vai estabelecer uma aliança com Deus. Ele vai chegar no nível mais profundo que ele já tinha ido. Ele vai chegar no nível agora de devoção da própria história. E quando nós estamos entregando a nossa história, não é presunção, não é uma entrega do que eu acho que devo fazer. É uma disposição da minha história para dizer: Deus, eu estou aqui à sua disposição para ser conduzido pela sua voz. O que o Senhor quer da minha história? O que o Senhor quer fazer com a minha vida? Deixa eu dizer para você, a vida não é linear. Eu estava para pegar um voo, eu ia ministrar com um amigo, eu chego meio atrasado e nunca vou esquecer da oração que ele fez por mim. Ele pega no meu ombro, eu estava no meio de uma correria, eu chego todo afobado, ele segurou no meu ombro e disse: Dênio, eu tenho uma oração para fazer por você. Hoje de manhã eu orei por você. Eu disse: tá, qual a oração? Ele disse: eu orei dizendo: Senhor, se o Dênio acordasse amanhã e o Senhor perguntasse para ele:
Dênio, quem você deseja ser? Ele disse: eu orei, Dênio, para que você dissesse para Deus: Deus, eu quero ser eu mesmo, tendo a história que eu tenho, tendo a família que eu tenho, tendo nascido onde eu nasci. Porque no mundo das comparações, talvez você diria para Deus que você quer ser o seu blogueiro preferido, ou que você quer ser alguém que você admira tanto. Ele disse: eu oro para que você deseje ser quem Deus te formatou para ser. Você sabe, Abraão está dentro dessa palavra exclusiva de Deus para ele. Ele está dentro desse lugar, que ele está escondido dentro dessa palavra. Mas eu finalizo dizendo para você: Deus vai pedir Isaac para Abraão. Isaac falava do governo do coração, Isaac falava da prioridade do coração, Isaac falava daquilo que era mais importante para Abraão. Nós somos uma fábrica de ídolos, nós estamos buscando tantas coisas, e nós somos programados no mundo que vivemos a buscar tantas coisas. Mas eu diria para você, sobre tudo que você pode buscar, não tem nada que vai te levar à plenitude, a não ser a vontade de Deus. Abraão vai perceber esse lugar, e agora ele está dizendo: eu vou entregar o que Deus me pediu. Ele vai colocar Isaac nesse lugar. Mas você sabe, eu quero que você olhe aqui para mim, eu já vou encerrar. Eu sinto nessa noite que o Senhor quer te levar para um lugar mais profundo. Um lugar superficial é você pedindo algo para Deus, é você dizendo: eu vou chegar lá nessa conferência, eu já defini o tipo de entrega que eu vou fazer, eu já defini como eu vou orar, eu já defini a intensidade que eu vou ter. Mas quando nós chegamos num lugar, é Deus dizendo: epa, peraí, numa determinada noite Deus aparece na história de Abraão e fala: Abraão, eu quero saber se você tem disposição de entregar o que eu quero de você, não o que você quer me dar. E agora Abraão tem a disposição de dizer: Deus, eu vou te dar Isaac. Isaac é uma expressão daquilo que era a prioridade do coração de Abraão, era aquilo que era importante para ele. E agora Abraão vai subir o monte, e a Bíblia vai dizer que Abraão está em cima do monte. E a gente finaliza aqui. E Deus diz: Abraão, não precisa matar o menino. Sabe por quê? Porque Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Nunca foi sobre Isaac, nunca foi sobre o que você pode dar para Deus, nunca foi sobre a entrega que você pode fazer. Sempre foi Deus dizendo: Abraão, era sobre você, era sobre o seu coração, era sobre a sua disposição, era sobre a sua entrega. Eu não quero, menino, porque agora eu sei que eu tenho o seu coração. Você sabe, eu quero finalizar essa noite orando com você sobre aquilo que o Senhor quer de você. Quando eu cheguei aqui, eu senti que o Senhor quer fazer pedidos aqui. Será que tem alguém disposto a responder nesses minutos finais? O Senhor quer fazer pedidos. Eu não sei quais são os pedidos que Deus quer fazer, eu não sei aquilo que Deus quer te pedir, eu não sei qual é o tipo de entrega que Deus quer te convidar a dar. Eu sei que ajuntamentos como esse são oportunidade de Deus de nos encontrar num lugar sensível, para que a gente possa dizer: Deus, eu quero mais do que simplesmente pedir algo, eu quero ser uma resposta do Senhor para aquilo que o Senhor quer fazer. Abraão agora, ele está com Isaac e ele está dizendo: eu me disponho a não segurar aquilo que o Senhor quer fazer.